Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quarto programa da série Educação e o Mundo do Trabalho, vamos discutir a educação de jovens e adultos integrada à qualificação profissional. São nossos convidados o diretor de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, Timothy Ireland. O diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, Marino Vani, que também é coordenador nacional do projeto Integrar. E a educadora e coordenadora do setor de cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ana Cláudia Pessoa. Contamos ainda com a sua participação. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro, muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Timothy Ireland, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, na área de Educação de Jovens e Adultos. Atualmente está na SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, como falamos na abertura do programa. Então, para começar, qual é a política da SECAD, qual é a orientação da SECAD em relação à educação de jovens e adultos integrada à qualificação profissional? Para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, uma das questões principais nesse processo de integração de educação de jovens e adultos com qualificação profissional é a necessidade dos ministérios. Não pode ser um trabalho só do Ministério de Educação. Os ministérios têm que trabalhar juntos para buscar soluções, novas formas de integrar a educação de jovens e adultos com a qualificação profissional. Para isso, nós temos criado uma relação muito forte com o Ministério do Trabalho e Emprego, mas também com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, com o Ministério de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Pesca. Temos um programa junto com a pesca na área de alfabetização e qualificação, e também com ministérios como Saúde. Embora seja uma questão não especificamente educacional, a questão de visto para as pessoas que participam em programas de educação de jovens e adultos é sempre uma questão importante. Então, a possibilidade de conseguir fazer um exame de vista e ter óculos, aparentemente não é uma questão central, mas é que a falta de óculos, essa dificuldade de vista é uma questão que leva as pessoas a evadir. Mas eu queria enfatizar muito esse trabalho intersectorial, interministerial, vendo a educação como parte da vida, não separando a educação como um compartimento, mas integrado na vida, da mesma forma que educação e trabalho são duas facetas que não se separam. Tá certo. Marino Vani, trabalhador metalúrgico, é dirigente sindical, responsável pela política de formação sindical e profissional da CUT. E também é coordenador do Instituto Integrar, que foi um instituto criado para fazer a execução, elaboração de programas de formação profissional aos trabalhadores metalúrgicos empregados e também desempregados. Vocês formam, criam cursos. Como são esses cursos? Qual é a linha, qual é a orientação que esses cursos que vocês desenvolvem para esses trabalhadores integrados à qualificação profissional? Bom, para nós trabalhadores, principalmente para a CUT, buscar a integração do mundo do trabalho com a educação geral dos trabalhadores é, para nós, um princípio. A CUT tem uma concepção que chamamos de educação integral, a partir de uma visão de homem, a partir de uma visão de sociedade, e para nós integrar o mundo do trabalho com a educação é estratégico, é fundamental e indispensável para o desenvolvimento sustentável local, para a democratização do país e para o fortalecimento da cidadania. Sem essa integração,
não há possibilidade na nossa avaliação e há muita dificuldade de você pensar em construir um homem integral, uma educação integral. Então, por isso, a partir de 95, a partir de uma pesquisa com os trabalhadores desempregados, nós construímos uma experiência que é uma experiência de tentar trazer os trabalhadores desempregados adultos com mais de 25 anos para serem nucleados nos seus sindicatos, na sua casa, que é o sindicato, para que no sindicato esses educandos que foram excluídos busquem construir conhecimentos, busquem resgatar saberes que trazem do mundo do trabalho, para que esses saberes e esses conhecimentos construídos de forma coletiva possam traduzir em ações concretas para esse desafio, que é o desafio de buscar o trabalho, né, buscar a renda, seja no mundo formal, com carteira assinada, na indústria, ou qualquer que seja o trabalho, ou seja, a partir da busca e da construção de alternativas de trabalho e renda a partir da economia solidária. Então, é uma experiência que tenta articular a formação profissional com a educação, buscando alternativas de trabalho e renda. Tá certo. Ana Cláudia Pessoa, pedagoga, como dissemos lá, educadora, atua no MST há 13 anos e atualmente é estudante da turma Milton Santos, né? Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento, que é um convênio com a Universidade de Brasília e ITERRA, o Instituto Técnico de Capacitação de Reforma Agrária. Correto? Correto. Então, como é que os movimentos sociais trabalham essa relação entre educação de jovens e adultos e integração integrada à qualificação profissional? Para nós, né, enquanto movimento social, a educação de jovens e adultos ela está no campo do direito. Então, quando o agricultor ele ocupa a terra, ele ocupa aquele latifúndio visível, ele vai criar uma outra espacialidade e ele vai descobrindo que existem outros latifúndios. Existem latifúndios que precisam ser ocupados, que são latifúndios muito mais difíceis, porque são latifúndios que estão incutidos há muito tempo, sobretudo a partir do mundo do trabalho. E aí é preciso construir um novo paradigma de desenvolvimento, e é para isso que existe a luta pela reforma agrária, e isso só acontece se a gente trabalhar a formação de todos os trabalhadores, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, em diversos momentos, em diversos espaços, respeitando essas características, mas sobretudo com uma perspectiva de luta de classes e também trabalhando a questão do trabalho no campo como todo um conjunto de relações que se desenvolvem. Então, para nós, educação de jovens e adultos, ela não tem como se separar em momento algum da questão da qualificação para o trabalho, porque a qualificação para o trabalho do camponês é a qualificação para a sua própria vida. Que há uma diferença muito grande entre a qualificação para o trabalho e a qualificação para o emprego, né? É a qualificação para o trabalho mesmo. Exatamente. Seja ele, como disse Marino, com carteira assinada ou na economia solidária. É isso. É isso. Ok, a primeira participação de hoje é do James, do Tocantins. Olá, James. Olá, Bárbara, Mônica, Elaine, professores convidados e cursistas do Salto. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Bem, a Sônia cita no boletim que a EJA, dotada de qualidade que a torne efetiva, transforma-se numa política social que ameaça os status quo das elites privilegiadas, com possibilidade de produzir desobediência civil ao não aceitar os limites impostos pela sociedade de classe. Pergunto: que estratégias devem ser adotadas no curso de formação continuada para incentivar os professores das pequenas cidades, aonde a interferência negativa da política nas instituições educacionais impõe a estes profissionais o medo deste enfrentamento, ao assumir o seu verdadeiro papel nesse processo de mudança da estrutura social brasileira? Boa noite, obrigado.
Muito obrigada, James, pela sua participação no programa de hoje. A gente ainda tem o último, eu conto com você no último programa dessa série amanhã. Obrigada. Professor Timothy, essa questão que o James traz é extremamente importante, da influência negativa, muitas vezes, né, da política na educação e principalmente na educação de jovens e adultos. Muitas vezes os professores temem ter um enfrentamento em relação a essa política adotada numa determinada cidade ou não, porque temem algum tipo de represália. Como é que a escola, a sociedade como um todo se posiciona diante disso? É uma boa e difícil pergunta. Primeiro, eu acho que remete para a questão da própria formação do educador de jovens e adultos, que é, no fundo, uma área ainda bastante carente. Existem poucas universidades que oferecem uma habilitação em educação de jovens e adultos. Há um número crescente de cursos de especialização, mas ainda a grande maioria das pessoas, dos professores e educadores que trabalham no campo de educação de jovens e adultos, especialmente nos municípios, nos estados, não tem nenhuma formação específica. Então, isso já é uma primeira dificuldade, né? Eu acho que é uma formação que prepara a pessoa para a sala de aula e para este tipo de enfrentamento. Entender que toda educação é política, mas a educação de jovens e adultos tem uma conotação, uma dimensão política mais forte que a educação de crianças e de jovens. Eu acho que os professores têm que realmente aprender a ser bastante democráticos, eu acho que o essencial é de trabalhar a partir realmente dos conhecimentos dos jovens e adultos que estão em sala de aula, ajudar os jovens e adultos a ter uma visão crítica, não impor a sua visão, mas obviamente contestar coisas que consideram como injustas, né, na sociedade. Eu acho que este equilíbrio que tem que fazer é um equilíbrio muito difícil, porque em certos contextos, né, há pressões fortes. Sabemos que, por exemplo, nos programas de alfabetização, que frequentemente os alfabetizadores são indicados por políticos locais. Vira moeda de troca em alguns lugares. Em algumas regiões, políticos nem um pouco bem intencionados, isso vira moeda de troca. Voto, eu vou formar aqui um projeto para alfabetizar, mas isso é moeda de troca, desde que você vote em mim. Uma certa compra de votos aí. Sem dúvida, mas isso não é que é normal, mas é uma coisa contra a qual precisamos lutar. E eu acho que a questão da formação teria muito a ajudar, e também a consciência de que a educação de jovens e adultos tem que ser uma política pública. Né? Tá certo. A Margarete de Goiás vai fazer a pergunta agora. Oi, Margarete. Olá, Bárbara, boa noite. Boa noite, senhores especialistas, pessoal do Salto, cursistas do Brasil. Bárbara, a minha pergunta ela tem um pouquinho a ver com a pergunta que o James acabou de fazer. E o texto de apoio afirma: o tempo pedagógico na educação de um modo geral, e especialmente na EJA, é uma questão que vem sendo discutida. Gostaria que os especialistas discorressem sobre essa afirmação. Os momentos de formação de professores deveriam concentrar mais atenção sobre os profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. Boa noite, obrigada. Obrigada, Margarete, pela sua participação. E a sua pergunta é óbvia, é muito importante, porque os outros debatedores aqui não falaram, não discorreram sobre esse assunto, que é extremamente importante para quem lida no dia a dia com esse tipo de projeto, com esses projetos voltados para jovens e adultos. E eu gostaria de ouvir, então, o Marino sobre essa questão. O espaço do sindicato é um espaço importante para se debater isso? Como é que vocês veem e discutem essas questões de troca de voto, a educação de jovem e adulto como moeda de troca? Para nós, os sindicatos, para a CUT, que pensa uma sociedade plural, que pensa a escola como um espaço público que garanta os interesses da sociedade e um projeto da sociedade pactuado pela sociedade, nós achamos que o educador, que esse espaço, que esse educador e os trabalhadores
tem que disputar, tem que construir e garantir que os anseios, os desejos dos trabalhadores e da sociedade em geral estejam postos em primeiro lugar. As elites têm, no Brasil, os seus anseios, as suas necessidades ou as suas vontades, como os trabalhadores têm. E nós não podemos admitir que vamos pensar a construção de um país a partir de uma visão da educação, mas só podemos pensar um país e uma educação democrática a partir da atuação e da pactuação da sociedade. E nessa pactuação, sem a participação dos trabalhadores e sem os educadores, não há essa possibilidade. Então é indispensável essa contribuição dos trabalhadores. Nós não aceitamos mais, pelo menos a CUT, que o Estado ou que os empresários pensem ou façam a nossa educação. Porque nós temos interesses, sabemos o que queremos, aonde queremos chegar, sabemos que os empresários, a elite brasileira também tem os seus, então por que não pactuar e o governo junto, a partir das políticas públicas, articular esses atores e executar então esses interesses? A Margarete fala um pouco também, na pergunta, dessa organização dos tempos, dos espaços escolares na educação de jovens e adultos. Tem outra pergunta aqui da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, Goiás, que ela diz também que o texto afirma que a EJA não combina com os espaços burocratizados da escola formal. Muitas vezes essa é a razão alegada para as escolas fecharem as suas portas à educação de jovens e adultos. Gostaria que os professores comentassem esta afirmação. Vocês vivem no MST um movimento completamente o contrário do que é organizado nas escolas públicas, né? Tempos e espaços escolares para vocês, isso é um pouco diferenciado. Queria que você contasse um pouquinho essa história, porque muitas vezes a escola pública pode aprender com esses projetos que são diferentes do que se acontece no dia a dia dessas escolas. Então, não são contrários, são diferentes. É, diferente. Né? Eu me expressei mal, são diferentes, apenas diferentes. Mas assim, eu acho que essa questão que está colocada sobre os tempos, ela é muito importante para nós, porque ela aponta qual é a perspectiva de formação que a gente tem. Nós formamos quem, né? Porque o Paulo Freire diz para nós, você educa quem, para quê? Contra quem, contra quê? Se a gente perder essa perspectiva de educação, a gente não educa. Sobretudo se a gente está falando de educação de jovens e adultos. Eu queria fazer um gancho com a primeira questão, porque eu acho que é muito importante. Fique à vontade. Né? Que é a questão da formação, foi falado na questão do preconceito quanto aos educandos e aos educadores, depois foi falado na necessidade de uma educação especial, de uma formação especial para esses educadores, e eu acho que bate nesse terceiro ponto, que é o seguinte: nós fomos educados e continuamos sendo educados para evitar o conflito. Isso faz parte de toda a conformação social, né? Na escola você não aprende números, você não aprende regras gramaticais, você aprende relações sociais. Então, se uma escola se pretende diferente, primeiro, ela tem que partir do ponto de que ela está educando sujeitos de direitos. Se ela partir dessa perspectiva, ela já tem um olhar diferente sobre a questão da educação. Né? E como é que a gente educa sujeitos de direitos? Reconhecendo, né, que esses sujeitos, educadores, educandos, têm saberes, mas reconhecendo que esses saberes e que essa educação está dentro de relações mais amplas. Essas relações políticas, sociais, culturais, têm que vir para dentro da EJA, têm que estar presentes dentro da EJA. E aí a gente tem buscado, dentro do MST, trazendo um pouco para a nossa experiência, a gente tem buscado, sobretudo, trabalhar a questão da cultura e também a questão da política de forma geral. Bom, no próximo bloco vamos continuar a debater a educação de jovens e adultos integrada à qualificação profissional. Até já! Os saberes dos trabalhadores precisam ser considerados quando se pensa em projetos de educação para jovens e adultos. Vamos